Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. E é isso, gente, estamos chegando no final do ano, né? Já passou 2024, 2025 já tá batendo na porta e é claro que antes de encerrar o ano a gente vai ter um especialzinho aí de Natal, tá? Então na semana do Natal eu vou soltar para vocês alguns casos com essa temática, casos que aconteceram no final do ano, que aconteceram durante as comemorações de Ano Novo, durante as comemorações do Natal. Estou separando os casos ainda. Se vocês tiverem alguma indicação de algum caso que vocês querem ver aqui no canal sobre esse tema, pode deixar aqui embaixo para mim nos comentários. É muito triste, né, que coisas terríveis aconteçam nessas datas, mas infelizmente a vida é assim, né, pessoal? O caso de hoje também é um caso bem complicado, é mais um caso que envolve aí um clã. Vocês já vão entender toda essa história certinho. Mas antes eu gostaria de te convidar, se você não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho para não perder as notificações e os vídeos de Natal e Ano Novo. Me segue também nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. E agora sim, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. O caso de hoje vai começar no dia 23 de agosto de 1985, quando um homem chamado Arquimedes Puccio, acompanhado do seu filho Daniel e do cúmplice Guilhermo Laporta, chegaram na esquina das ruas Mariano Acosta e Bonifácio, no bairro de La Floresta, em Buenos Aires, na Argentina. O plano audacioso do Arquimedes era começar as negociações envolvendo o valor do resgate para uma mulher de 58 anos chamada Nelida Bolini de Prado, que eles mantinham em cativeiro no porão da casa havia quase um mês. Mas como quase sempre acontece nesses casos, as coisas não saíram exatamente como esperado. O que de fato aconteceu foi que uma quantidade enorme de policiais estavam à espera dos três, prontos para desmantelar toda aquela operação criminosa. Os agentes ordenaram que todos se deitassem no chão, mas foi nesse momento que o Arquimedes surpreendeu a todos com uma revelação muito preocupante. Ele gritou que a sua casa estava repleta de explosivos e que se os policiais tentassem resgatar a vítima, tudo iria pelos ares. Ele terminou a sua declaração provocando os oficiais, dizendo que a escolha estava nas mãos deles e eles se responsabilizariam pelo que aconteceria a partir daquele momento. Mas afinal de contas, quem era esse cara? Bom, gente, Arquimedes Rafael Puccio nasceu no dia 14 de setembro de 1929 no bairro Barracas, em Buenos Aires. Ele vinha de uma boa família, viu, gente? Sendo um dos 4 filhos de Juan Puccio, que era um respeitado assessor do governo, e Isabel Orano, uma pintora renomada. O Arquimedes era muito inteligente e sempre teve muita facilidade com números. Ele acabou se formando em contabilidade com as melhores notas da turma e construiu uma vida marcada por altos e baixos, pode-se dizer assim. Ele encontrou o amor quando ainda estava na faculdade e após alguns anos se casou com uma mulher chamada Epifânia Calvo, que era professora de matemática do ensino superior, e juntos eles tiveram 5 filhos. O homem teve diversos empregos importantes em sua vida, ele trabalhou no Ministério das Relações Exteriores e até acabou se envolvendo com o exército argentino. No entanto, o que parecia ser uma vida comum escondia uma mente inquieta e ambiciosa. Com o passar dos anos, a família Puccio se tornou conhecida no tradicional bairro de San Isidro, onde levavam uma vida aparentemente exemplar, mas por trás dos sorrisos e das missas de domingo havia uma história sombria começando a se desenrolar. O filho mais velho, Alejandro, era um atleta promissor que sonhava em brilhar nos campos de rugby. Contudo, a vida dos outros filhos não era a mesma. Daniel, também jogador de rugby, decidiu se mudar para a Austrália, um passo que logo foi seguido por Guilhermo. Todos os movimentos dos filhos foram patrocinados pelo pai e juntando esses gastos enormes com outros negócios ruins que a família tinha entrado, a situação financeira começou a degringolar rapidamente e em pouco tempo a família Puccio estava totalmente endividada e à beira da falência. E foi então que o Arquimedes enxergou uma oportunidade em meio ao caos.
O sequestro de uma pessoa seria sim um bom negócio. Com a experiência adquirida em sua juventude e a habilidade de formar alianças, o Arquimedes se uniu com o Guilherme Laborda, um homem que, assim como ele, tinha um passado bem nebuloso. Juntos, eles traçaram um plano audacioso que mudaria suas vidas para sempre. E assim, o que começou apenas com um sonho de colocar a vida financeira nos trilhos se transformou em um enredo de crime e tensão, onde a linha entre o bem e o mal se tornava cada vez mais tênue. O Arquimedes então marcou uma reunião para tratar de todos os detalhes. É evidente que somente os dois não seriam capazes de completar essa missão, então outros homens foram envolvidos nessa trama que mais parecia, gente, um filme de ação, tá? O primeiro a ser convidado a participar do grupo foi um homem chamado Rodolfo Victoriano Franco, um coronel de 76 anos que havia se aposentado após o golpe militar contra o Perón e tinha acesso direto a várias armas. Ao seu lado estava Roberto Dias, um mecânico de 44 anos que conhecia os chefes das gangues criminosas que incendiavam carros para lucrar com o seguro. O quarto membro do grupo era Gustavo Adolfo Contempone, um importante e respeitado empresário que mergulhava nas águas da alta sociedade de Buenos Aires. Ele era assim, ó, calibre alto, tá? Assim que todos se sentaram à mesa, o Arquimedes compartilhou logo todo o seu plano audacioso, uma onda de sequestros em troca de muito dinheiro. Quando percebeu que seus convidados não pareciam nada empolgados com essa ideia, o homem tratou de continuar falando e esclareceu que não seriam sequestrados quaisquer indivíduos, mas na verdade ele estava mirando nas elites da cidade, aqueles cujas famílias poderiam desembolsar um belo resgate. No final dessa conversa, todos apertaram as mãos e enfim nascia o clã Puccio, que ficou muito famoso em toda a Argentina. Alguns dias depois, eles se encontraram em um bar na esquina da casa do Arquimedes, onde o homem sugeriu um pacto de sangue. Após a conclusão do pacto inquebrável, veio então o próximo passo, que era evidentemente escolher a primeira vítima. Nesse momento, o chefe do bando decidiu incluir o seu filho Alejandro no esquema. O jovem, que era um conhecido atleta de rugby, tinha conexões com a elite da capital e, para surpresa de todos, ele não apenas concordou em participar, mas também escolheu a primeira vítima, um empresário chamado Ricardo Manucan, que era herdeiro e também ajudava a administrar uma famosa rede de supermercados. O Ricardo, gente, tinha apenas 24 anos e era um jovem cheio de vida que estava namorando a melhor amiga da namorada do Alejandro. Eles costumavam sair para dançar, jantar e até navegar juntos em um barco. O que o Ricardo não sabia é que essa amizade poderia se transformar em seu bilhete de ida para o cemitério, literalmente, tá? Mas a verdade é que ser sequestrado não era algo que o jovem temia. Ele tinha um carro blindado com um sistema anti-sequestro e fez até um curso nos Estados Unidos para aprender a autodefesa. Então ele andava por aí bem tranquilo e quando tocavam nesse assunto ele dizia que estava tudo bem e que se sentia seguro e preparado para esse tipo de acontecimento. No dia 22 de julho de 1982, após um dia de trabalho nos escritórios de Flaming Avenue em San Isidro, ele se acomodou em seu BMW pronto para almoçar com a família. Entretanto, enquanto dirigia pela Avenida Libertador, um conhecido fez gestos para que ele parasse o veículo. Assim que o Ricardo diminuiu a velocidade, um Ford Falcon surgiu do nada, de onde 3 homens encapuzados saltaram. Eles eram o Arquimedes, o coronel e os outros comparsas. O Ricardo tentou resistir, mas após algumas pancadas, foi arrastado para uma van que estava à espreita, esperando o momento de entrar em ação. Com as mãos amarradas e um capuz sobre a cabeça, ele foi levado para a casa da família Puccio, onde após 3 toques na campainha, o portão se abriu. Subindo uma escada espiral que evitava passar pelo meio da casa, eles colocaram o rapaz em uma banheira no andar de cima, cercada por jornais e sacos plásticos. Ali o Ricardo ficou amarrado, sem saber o que estava acontecendo e sem saber que estava a poucos metros do quarto do seu amigo,
No dia seguinte, o Arquimedes ligou para a família do Ricardo, exigindo um resgate de $500.000. Só que as coisas não foram simples assim, tá? O jovem foi forçado a redigir uma carta ditada pelo Arquimedes, afirmando que estava sendo bem tratado e que não deveriam envolver a polícia. A carta foi enviada como um pacote anônimo com um recado claro: se quiserem ver o Ricardo novamente com vida, deveriam seguir um plano meticuloso. A família, desesperada, obviamente, reuniu o dinheiro e levou até o ponto indicado. No entanto, a expectativa pela ligação que os reuniria com o Ricardo se transformou em um grande desespero. O que deveria ser um final feliz estava prestes a se tornar um grande pesadelo. O Arquimedes tinha planos muito diferentes para acabar com a vida do rapaz. E isso aconteceu, gente, porque havia um problema. Era quase certo que o Ricardo tinha reconhecido a voz do Alejandro, em um momento no qual ele estava discutindo com o seu pai por conta das porcentagens que cada um levaria quando pegassem a grana. A situação meio que saiu do controle, então o chefe do bando decidiu que os planos tinham mudado. O Arquimedes e a sua gangue começaram a trabalhar com muita frieza. Com total falta de sensibilidade, eles administraram soníferos no jovem para que ele pudesse ser colocado no porta-malas de um carro, onde o Alejandro os aguardava. A viagem foi tensa, até que chegaram a um rio próximo a Escobar. O chefe, com um ar de autoridade, decretou que todos deveriam disparar suas armas, uma forma de selar a participação de cada um naquele crime hediondo. Ele não hesitou e disparou primeiro, mas o Alejandro hesitou diante do ato de tirar a vida ali de um grande amigo. A gangue impaciente teve que disparar logo na sequência para evitar o sofrimento da vítima. Em seguida, eles jogaram o corpo do jovem na correnteza junto com a máquina de escrever utilizada para as cartas, eliminando assim todas as evidências daquele crime. O clã cortou toda a comunicação com a família da vítima e dias depois um policial ligou para o irmão do Ricardo, informando que haviam encontrado seu corpo sem vida em Benavides. As investigações, no entanto, não levaram a lugar algum, e para a família do Ricardo aquele foi um momento de dor profunda, algo que ninguém sabia explicar como poderia ter acontecido. O clã Púcio então montou uma lista de vítimas potenciais e seguiram rapidamente em frente para o próximo nome. O próximo alvo era Eduardo Aulet. Com apenas 25 anos de idade, o Eduardo já era um engenheiro civil formado pela Universidade Católica Argentina e fazia parte da diretoria de uma empresa metalúrgica que no futuro ele herdaria do seu pai. O jovem era casado com a prestigiada advogada Rogélia Posse e sonhava em ser papai. Assim como a vítima anterior, ele também era apaixonado por rugby e já havia cruzado caminhos com o Alejandro em campo. No dia 5 de maio de 1983, o Eduardo entrou em seu carro rumo ao trabalho, mas nunca mais voltou para casa. A sua família, aflita, começou a procurá-lo por todos os lados. Horas depois, o Florencio, seu pai, recebeu uma ligação do Arquimedes, exigindo $350.000 pela devolução do seu filho são e salvo. Só que dessa vez foram feitas duas provas de vida. Uma carta para o Florencio, o pai do Eduardo, e outra para sua esposa, a Rogélia. O Eduardo, em sua mensagem, dizia que estava sendo tratado bem, mas finalizava com uma frase impactante: dinheiro vai e vem, mas a vida não. A realidade, porém, era bem diferente. O jovem estava preso no primeiro andar da casa da família Púcio, escondido dentro de um móvel. Mas, contrariando totalmente as expectativas do clã, o plano não saiu como esperado. Após 3 dias sem notícia da família do Eduardo, o Arquimedes decidiu reduzir o resgate para $200.000, como se estivesse fazendo uma espécie de promoção. Sem retorno, ele baixou ainda mais, solicitando o total de $100.000, como se estivesse ali na Black Friday do sequestro. E ele ainda pediu para falar com a Rogélia, porém, ao invés de se intimidar, a esposa do Eduardo partiu para cima, prometendo que não descansaria até vê-lo preso, recusando-se a pagar pelo resgate $1 sequer.
Mas o Arquimedes também não estava nem aí para nada. E longe de se abalar, ele decidiu atormentar a Rogélia com ligações constantes, como se fosse uma central de telemarketing, sabe? E ele contava a ela sobre as conversas que tinha com o Eduardo, mencionando detalhes íntimos, como a viagem que eles tinham feito ao México, e até falou sobre o cachorro da família, que na verdade era uma cachorrinha chamada Sônia. A tortura, gente, foi incessante. Após 10 dias de angústia, a família Aulé cedeu e concordou em pagar US$ 150.000. A entrega do dinheiro levou 3 horas, começando na capital e terminando em Lanús. O Arquimedes, triunfante, pegou o dinheiro, mas para o Eduardo já era tarde demais. O clã levou o jovem para General Rodrigues, onde um pedreiro cavou um buraco em um campo aberto perto de um riacho. E assim, em um ato brutal, a vida do Eduardo foi ceifada. Apesar de terem saído ilesos de seus primeiros crimes, a relação entre os 5 homens começou a se deteriorar. O Arquimedes ficava com a maior parte do dinheiro e seus companheiros começaram a questionar se o risco valia mesmo a pena. Mas o chefe, por outro lado, estava feliz da vida e empenhado em aprimorar o trabalho da equipe, e foi nesse momento que ele decidiu reformar o porão da residência. O Arquimedes contratou alguns pedreiros conhecidos para construir um cômodo secreto atrás de um armário, como se fosse uma espécie de bunker, sabe? Em junho de 1984, o clã fixou seus olhos em um homem chamado Emílio Naum, um empresário de 38 anos, proprietário das lojas McTaylor, casado com Alicia Beth e pai de 2 filhas. O Arquimedes era bem cara de pau e visitava o empresário frequentemente, sempre com a desculpa de discutir negócios que nunca se concretizavam. No dia 22 de junho de 1984, os membros do clã se reuniram em um café para discutir o plano, como se fosse apenas mais uma conversa casual. Ficou acertado que o Arquimedes e o Guilhermo iriam fazer de conta que esperavam um ônibus. Quando o Emílio passasse, eles acenariam para o homem e pediriam humildemente por uma carona. Aquele dia começou como qualquer outro para o Emílio, mas uma nuvem de preocupação pairava sobre ele. A sua esposa Alicia estava inquieta após ter sonhado com um anjo da morte. Ela era muito sensível a esses temas e acreditava que tinha a capacidade de sentir quando algo ruim estava se aproximando. Para acalmá-la, ele mencionou a viagem que fariam no dia seguinte. Eles tinham planejado uma viagem de 4 dias em uma aconchegante cabana em Las Madeiras. Com um pouco mais de fé e esperança, a Alicia finalmente conseguiu relaxar e depois acordou as 2 filhas do casal e se preparou para levá-las à escola. Antes de sair, todos se abraçaram e desejaram uns aos outros que aquele dia fosse incrível e abençoado por Deus. A Alicia ainda chegou a dizer ao marido, antes de saírem, que era melhor ele ficar em casa por um pouco mais de tempo, descansar, sei lá, ela só queria que ele ficasse em casa por mais algumas horas. Mas o marido respondeu que estava tudo bem, que ela poderia ficar despreocupada, que estava tudo tranquilo. Enquanto dirigia pela rua Áustria, o Emílio avistou um conhecido que acenava freneticamente. Obviamente era o Arquimedes, que estava na companhia de um outro comparsa. Eles pediram uma carona e o homem prontamente abriu a porta do seu carro. O Arquimedes então deu sinal a outro carro. Ele estava informando que o momento do sequestro tinha chegado e que eles agiriam agora. Mas o Emílio era grande e forte e rapidamente percebeu que tinha alguma coisa meio que fora do lugar. Em questão de segundos, os 2 homens entraram no carro e tentaram dominar a vítima, mas não contavam com a força e a coragem do Emílio. O homem lutou bravamente contra os seus oponentes e no momento que o Arquimedes passou uma corda ao redor do pescoço do homem, ele reagiu freneticamente, dando-lhe socos, chutes, pontapés e se movendo o máximo que pôde. Mas infelizmente um dos homens estava segurando uma arma e acabou disparando por acidente. O Emílio realmente não estava com sorte, porque o disparo atingiu o seu peito, levando ele a óbito instantaneamente. Os homens correram para o outro carro, onde haviam mais 2 comparsas, e fugiram rapidamente do local,
deixando o empresário jogado em seu carro, como se a sua vida não significasse absolutamente nada. A polícia não avançava na investigação, eles não tinham absolutamente nada com o que trabalhar, e enquanto isso, a gangue decidiu continuar o seu plano de extorsão. Dias depois, o Arquimedes ligou para a viúva enlutada, a Alicia, reivindicando uma dívida de $290 mil, mas com a ameaça de elevá-la para 350 mil se não fosse paga imediatamente. Ele esclareceu que o falecido marido dela devia dinheiro a umas pessoas e por isso perdeu a sua vida. Ele ainda aconselhou que ela entregasse a grana o mais rápido possível a fim de evitar que algo ruim acontecesse com ela ou com as suas filhas. Desesperada, Alicia buscou a ajuda de um amigo juiz que a conectou com um policial federal. Um plano foi rapidamente elaborado, ela entregaria o dinheiro e o local estaria repleto de policiais à paisana. No entanto, o que deveria ser uma prisão perfeita se tornou um outro pesadelo. Um membro da polícia vazou a informação para a gangue e a Alicia, que ficou horrorizada com as novas ameaças, decidiu que a melhor opção era fugir para outro país com as suas filhas. E sem avisar ninguém mesmo, ela arrumou as malas e partiu para nunca mais voltar. Em 1985, Arquimedes enviou uma carta ao seu filho Daniel, convidando-o para se juntar ao negócio da família, que ele vivia dizendo que estava indo de vento em popa. Seduzido pela proposta sombria, o Daniel embarcou em um voo da Nova Zelândia para Buenos Aires. Ao chegar, seu pai o recebeu com um presente, uma van novinha para futuros crimes. E então o grupo se reuniu para falar sobre a próxima vítima, uma mulher chamada Nelida Bolini de Prado. Ela tinha 58 anos de idade, era proprietária de duas das maiores concessionárias do país e a mulher tinha uma reputação sombria que ligava ela ao passado obscuro da ditadura militar. Em 22 de julho de 1985, a gangue interceptou a Nelida na rua, colocando-a na nova van e cobrindo a sua cabeça com um capuz. Da sequência, a mulher foi levada para o novo cativeiro da gangue. O Arquimedes então pegou o telefone para executar o seu ritual habitual. Ele ligou para os filhos da mulher e fez um pedido insano: $5 milhões, ameaçando-os com documentos que, segundo ele, provavam a relação da sua mãe com um ex-ditador. Ao contrário das outras vítimas, os familiares da mulher não hesitaram em chamar a polícia. Mas enquanto a investigação se desenrolava, a mãe deles vivia um verdadeiro inferno. A Nelida mal recebia alimentos e enquanto os dias se arrastavam, ela permanecia acorrentada sob o efeito de sedativos, sem poder fazer suas necessidades em outro lugar a não ser um balde que era esvaziado uma vez por dia, inundando a sala com um odor horrível, porque ficava juntando ali, tudo aquilo. Enquanto isso, Arquimedes continuava suas ligações ignorando um ponto crucial. Os investigadores gravavam todas as conversas e descobriram que ele ligava de diferentes telefones públicos no bairro de Flores. No dia 23 de agosto de 1985, o clã decidiu coletar a recompensa da família Prado, sem saber que esse seria o começo do fim. Arquimedes, Daniel e outro homem foram até um posto de gasolina na esquina da Mariano Acosta com a Bonifácio Del Carril, com a intenção de deixar uma prova de que a Nelida estava viva e as instruções para a família sobre o horário que eles deveriam deixar a grana naquele local. Mas então, como num passe de mágica, 15 viaturas da polícia cercaram assim o local numa velocidade rápida, sabe? O Arquimedes gritou que a sua casa estava cheia de dinamite, mas ninguém deu ouvidos a ele. Enquanto isso, outra operação policial estava em andamento. O coronel aposentado e o Roberto Dias foram presos em casa às 19 horas, com 12 viaturas cercando as suas casas. Os agentes da divisão de fraudes e golpes invadiram a casa da família Puccio, derrubando a porta e descendo para o porão de concreto. No meio do caminho, eles encontraram o Alejandro com a sua namorada assistindo a um filme e usando substâncias ilícitas, enquanto a Epifânia e a Adriana retornavam de uma exposição
de móveis de escritório e a Silvia chegava de uma aula de pintura. Mesmo com as mulheres negando qualquer conhecimento sobre a situação, todas acabaram sendo presas. Os agentes desceram os 18 degraus de madeira e revistaram o armário e encontraram a Nelida dentro dele, acorrentada. No porão havia um caderno com os nomes das próximas vítimas, armas, 4 rádios, dezenas de capuzes e uma câmera. Ninguém na casa parecia surpreso com a chegada da polícia, como se já soubessem que um dia isso iria acontecer. Vizinhos se reuniram na porta achando que a família simpática que conheciam tinham sido vítima de um roubo, sem imaginar o que de fato estava acontecendo, né? Os Puccio tentaram mentir para evitar a prisão. O Alejandro, que era muito conhecido, alegou que amigos de seu pai o forçaram a assumir a responsabilidade pelos crimes. Até mesmo seus colegas de clube saíram em defesa dele, clamando por sua inocência. O Arquimedes justificou o sequestro da Nelida, alegando que membros de um partido radical o haviam instruído a privá-la da liberdade para que ela revelasse onde os desaparecidos estavam enterrados, os desaparecidos da época da ditadura. O Daniel, obviamente, negou tudo, mas os outros membros do clã seguiram um caminho diferente. Dias depois, a gangue decidiu confessar todos os crimes, até dando detalhes de como foi tudo feito e apresentando provas do que eles estavam dizendo. Essa confissão também implicou o pedreiro que construiu o cativeiro novo. As mulheres da família Puccio alegaram que não tinham conhecimento desse caos horrível que estava acontecendo ali dentro da residência onde elas moravam. No entanto, a juíza responsável pelo caso ficou perplexa ao notar que ninguém parecia surpreso e nenhuma delas sequer questionava qual tinha sido o destino das vítimas. A esposa, Epifânia, foi processada junto com a filha mais velha por associação ilícita, mas foi libertada rapidamente por falta de provas. A Silvia, por sua vez, colaborou com as autoridades para manter a sua inocência. A única que não passou por um julgamento foi a caçula do clã, pois, segundo psicólogos, ela sabia o que estava acontecendo, mas não tinha idade suficiente para compreender os fatos. O Daniel foi condenado a 13 anos de prisão, mas conseguiu fugir do país e a sua sentença foi extinta em agosto de 2011. O Roberto Dias conseguiu prisão domiciliar em 2006 e sumiu do mapa. O Guilhermo e o Alejandro Puccio também conseguiram fugir, mas em 2019, Guilhermo Fernandes Laborda, Roberto Dias e Alejandro Puccio foram presos, adivinhem onde? No Brasil, portando documentos falsos. Eles foram enviados de volta para a Argentina, onde foram condenados à prisão perpétua. O Gustavo Contepone também recebeu prisão perpétua e faleceu trancafiado na prisão no dia 3 de agosto de 1994. O Herculano Vilca, o pedreiro que construiu o porão onde as vítimas foram mantidas, recebeu uma sentença de 7 anos de prisão. O coronel aposentado, gente, o Rodolfo Victoriano Franco, foi o único a escapar ileso. Em 2007, aos 49 anos, o Alejandro saiu da prisão e casou-se com uma mulher que lhe escrevia cartas enquanto ele cumpria a pena. 8 meses depois, ele faleceu por conta de uma pneumonia. O Arquimedes, por sua vez, sempre se declarou inocente, afirmando para as mídias que era um prisioneiro político. Contudo, no dia 26 de dezembro de 1995, ele recebeu uma sentença de prisão perpétua. A sua esposa, a Epifânia, e a filha mais nova mudaram-se para outra cidade, trocaram de nome e cortaram todos os laços com o homem. Elas vivem ou viveram uma vida nova. Durante a sua estadia na prisão, Arquimedes disse que se converteu ao evangelho e estudou para se tornar advogado. E em abril de 2008 ele conseguiu a liberdade condicional após cumprir 23 anos e se estabeleceu na cidade de Picolapampa, onde começou a exercer a advocacia. Ele conseguiu um ministério importante dentro da igreja e se casou com uma mulher muito mais jovem chamada Graciela, que coincidentemente foi a primeira cliente de seu escritório de advocacia. Um repórter de um jornal local parou a mulher na rua e perguntou se ela sabia que seu marido era um assassino, ao que ela apenas sorriu e não disse nada.
Em 2013, o Arquimedes foi diagnosticado com um tumor cerebral. A Graciela o deixou, mas ele continuou seguindo a vida. Ele saía pela cidade vestido com seu terno, oferecendo seus serviços como advogado e aproveitando para falar sobre a sua religião. Entretanto, a revelação pública da sua identidade fez com que todos se afastassem dele. Até mesmo o cabeleireiro se negou a atendê-lo. O único que permaneceu ao seu lado foi o pastor que o acompanhou em seus últimos dias de vida. Quando Arquimedes soube que o seu tempo estava se esgotando, ele pediu ao pastor que contatasse algumas pessoas para se despedir, mas todos se recusaram em vê-lo. No dia 4 de maio de 2013, aos 83 anos, o Arquimedes faleceu devido a complicações de um derrame. Ninguém reivindicou o seu corpo no necrotério, apenas uma sobrinha distante apareceu para pegar alguns pertences e os seus restos mortais foram enterrados em uma cova comum no cemitério municipal de General Pico. Ou seja, depois dos seus atos horríveis, ele acabou morrendo na solidão. E é claro que eu quero saber a opinião de vocês sobre esse caso, né? E eu confesso que eu fiquei assim um pouquinho alarmado com aqueles fugitivos que estavam aqui no Brasil, mas que bom que foram presos e deportados para a Argentina, né? A gente vê esses casos das pessoas que fogem do país para não responderem por seus crimes e a gente fica chocado quando elas fogem para o nosso país, né? Porque se elas já fizeram algo horrível no país delas, imagina no nosso. Vamos deixar para lá. E agora eu quero saber a opinião de vocês, então deixa para mim nos comentários o que vocês pensam sobre tudo isso. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.